Hoje nós vamos ouvir uma palavra de Deus para a nossa vida. Um chamado do Senhor para cada um de nós. Nós queremos falar para os amados a respeito de atitudes que agradam a Deus. E essas atitudes, elas precisam estar dentro do nosso coração e serem manifestadas no nosso dia a dia. Oh, bênção! Ouça com atenção a palavra, aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Oh, Senhor, fala conosco de forma grandiosa, Pai, para que nós possamos aprender a agir segundo o teu mover, segundo o teu querer. Senhor, trabalha nosso coração, age na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos deparar com o cuidado do Senhor para com um povo especial. Um povo chamado Israel. Quando nós olhamos a palavra, vemos que o Eterno separa um povo, que o Senhor prepara uma terra para aquele povo, que o Senhor tem propósitos, tem planos, que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer naquela nação. E eu quero falar para vocês que, da mesma forma que o Senhor agiu com relação a Israel, Deus quer agir também na tua vida. Porque você é o povo, você faz parte do povo amado de Deus. Você pode considerar-se povo do Senhor. Mas, para que a vontade do Eterno se manifestasse, para que Canaã viesse à existência, foi necessário que homens se colocassem à disposição de Deus. Que homens que ouviram o chamado do Senhor, não baixaram a cabeça, porém deixaram-se mover, atenderam a palavra do Eterno, entenderam que era necessário fazer aquilo que o Senhor determinava. Oh, bênção! Aleluias! E nós nos deparamos nessa história toda com um homem chamado Josué. Um homem que tinha um coração agradável ao Todo-Poderoso. Um homem que tinha comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Um homem que entendeu a mensagem do Senhor. Um homem que deixou-se mover, um homem que deixou-se levar, um homem que deixou-se guiar, um homem que não mediu os esforços, não se preocupou com as situações, mas o que importava para ele era fazer a vontade do Senhor. E é um exemplo para cada um de nós, que nós possamos nos preocupar apenas em fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa existência. Amados, nós temos que focar a nossa vida no Eterno, e Ele exige de cada um de nós, atitudes. Ele precisa que sejamos forte e corajoso. Ele ainda, amados, quer que sejamos pessoas sem medo. Pessoas que não tenham medo no coração, que sejamos animados. E por fim, cheios de fé, que acreditem na palavra, na garantia do Senhor, a garantia que Ele nos concede. Eu quero convidá-los a lermos juntos Josué capítulo 1, versículo 9. Ouça o que está escrito. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, bênção! Amados, esse texto é mais profundo do que parece. Esse texto, ele é grande, é maravilhoso. Ele é extraordinário, ele ensina-nos como Deus cuida da gente, como Deus exige atitudes de cada um de nós, atitudes das quais nós não podemos fugir, atitudes que precisam ser reveladas no dia a dia, oh glórias, atitudes que precisam ser visualizadas no dia a dia. Irmãos, quando nós olhamos o plano de fundo que está nesse texto, nós vemos que Josué estava passando por momentos complicados, momentos difíceis, haja vista que Israel era uma nação, era um povo inconstante,
um povo que oscilava, um povo que não tinha firmeza. Eles viram no decorrer dos 40 anos no deserto, estava no final da caminhada, estavam diante do Monte Nebo, já quase adentrando o Canaã. Eles viram no decorrer dos últimos 40 anos como Deus agiu, a manifestação do poder do Todo-Poderoso. Mesmo assim, amados, era um povo inconstante, um povo complicado, difícil. Josué também passava pela recente perda de Moisés. Moisés havia morrido recentemente no Monte Nebo. Ainda, amados, ele estava iniciando a sua caminhada à frente daquele povo. E quando ele olhava para o além Jordão, deparava-se com uma Canaã cheia de guerreiros, de homens bravos, lutadores. Portanto, o quadro que cercava, o quadro não era os melhores, apenas problemas. E no meio dessas dificuldades todas, eis que aparece o Senhor a Josué e diz: olha, Josué, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, glórias! E no decorrer dessa palavra eu quero explicitar algumas atitudes para que nós possamos praticá-las no nosso dia a dia, para que nós possamos observá-las. A exemplo de Josué seremos vencedores. A exemplo de Josué teremos comunhão com o Todo-Poderoso. A exemplo de Josué seremos usados pelo Todo-Poderoso. A partir do momento que nós permitimos que a palavra do Senhor adentre o nosso coração, certamente grandes coisas vão de ocorrer na nossa vida. Talvez você se sinta o menor na casa do Senhor. Eu não sei falar, não sei cantar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Saiba obedecer o Senhor, saiba obedecer a Deus. Porque a partir do momento que você passa a obedecer ao Criador, Ele virá, Ele encherá o teu coração, Ele te capacitará, Ele colocará a palavra na tua boca, Ele encherá a tua mente com aquilo que você precisa pensar, com os planos dEle. Ele moverá de forma grandiosa na tua existência, Ele te abençoará, Ele te fará fartar-se sobre a terra, Ele te alegrará o coração, Ele te dará a paz que você precisa, Ele moverá de forma grandiosa na vida daqueles que se achegam a Ele. Assim foi na vida de Josué. Assim será na vida de cada um de nós. Amém, amados? Nós veremos 3 atitudes que precisamos desenvolver na nossa vida. Nós precisamos abrir o coração para que o Senhor venha agir de forma poderosa. E a primeira atitude é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Irmãos, quando o Senhor falou a Josué, Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ele sabia que a força viria dele para Josué, a coragem também, porque somos humanos e carecemos do agir do Todo-Poderoso. No entanto, amados, o Senhor estava falando para Josué: olha, meu filho, eu quero que você seja forte, mostrar-se como líder, para que as pessoas vejam que tu és alguém que anda comigo, alguém que tem comunhão verdadeira comigo, alguém que conhece-me de perto, alguém que tenha unidade comigo. Esta era a verdade do Eterno para Josué, amados, e a força que Josué tinha, ela vinha de Deus. E quando Josué abriu seu coração e deixou-se mover pelo Espírito de Deus, certamente as pessoas viam nele a confiança. Oh, glórias! Um homem motivado, alguém animado, alguém que seguia em frente mesmo em meio às dificuldades, alguém que não desistiu no meio da caminhada, alguém que não desistiu de andar com o Todo-Poderoso, alguém que não abandonou os caminhos do Eterno mesmo em meio aos problemas que surgiram na sua caminhada. Ele foi alguém que olhou para o Senhor e deixou-se mover. E esta é uma verdade para cada um de nós, amados.
Nós temos que nos entregar ao Senhor, nos deixar mover pelo Todo-Poderoso. Você precisa ser forte. Olha, o Senhor diz para você ser forte, seja uma pessoa animada, seja um camarada feliz com o Senhor, alguém motivado com a obra de Deus. Não seja alguém cabisbaixo, alguém para baixo, não seja alguém que fala assim, eu vou à igreja porque eu tenho que ir, mas venha à igreja para louvar, para adorar, para fazer aquilo que Deus quer. Seja alguém que ande com o Todo-Poderoso, que vá ao campo, que testemunhe de Cristo Jesus com alegria, que fale da sua fé, que fale do poder de Deus, da graça do Eterno, porque Deus quer que assim seja. É necessário que haja alegria, irmãos, em servirmos o Criador, alegria em fazermos a vontade do Todo-Poderoso, que sejamos felizes com o Eterno, porque a nossa alegria vem de Deus. E eu tenho que trazer o meu coração naquilo que é de Deus, para que haja a motivação, para que haja o ânimo, para que haja disposição. Se você não está disposto, se você não é motivado com aquilo que é de Deus, se você não é animado com aquilo que é de Deus, é porque você não tem observado o mandamento do Eterno, ser forte. Temos que ser forte, igreja. Temos que ser forte. E o Senhor diz ainda a Josué, seja corajoso, seja corajoso. Amados, o além Jordão não era fácil. Certamente seria uma batalha muito grande. Ele mesmo esteve ali antes como espia, e ele viu os guerreiros, ele viu as dificuldades, ele sabia, ele tinha conhecimento dos problemas, ele sabia quão difícil seria, mas ele não se acovardou, ele não retrocedeu, porque ele sabia que Deus era com ele. Era o mandamento do Todo-Poderoso. E o Senhor fala a Josué, ser forte, seja corajoso, porque a batalha não será fácil. Oh, meu Deus, a batalha não será fácil. Os inimigos vão surgir de todos os lados. Mas quem disse para você que a batalha seria fácil? Onde foi que você encontrou na palavra de Deus um texto sequer dizendo que a batalha seria fácil? Eis o porquê que a palavra se aplica ao nosso coração. O Senhor quer que sejamos fortes, que sejamos corajosos. Porque o nosso dia a dia, amados, é marcado pelas dificuldades, marcados pelos problemas, marcados por uma série de situações que não são muito fáceis. No entanto, nós não podemos nos isentar de testemunhar da nossa fé, de falar do nosso amado Jesus. Nós não podemos nos calar. Nós temos que testemunhar de Cristo. Não te envergonhes do Senhor, mas onde quer que você esteja, fale do Senhor, fale de Cristo. Que o teu prazer esteja na lei do Senhor e dela falar. Que você possa testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida e fará na vida daqueles que creem. Eis aí, amados, a primeira atitude exigida por Deus de Josué: ser forte e corajoso. Eis uma atitude que o Senhor quer ver em nossas vidas. Que sejamos fortes e corajosos. Que sejamos pessoas que carregam em nós a bandeira de Cristo, o estandarte do Senhor. Que mostremos àquelas pessoas que estão ao nosso redor que somos, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso, servos do Senhor. Amém? A segunda atitude, diz a palavra: não seja medroso e desanimado. Ou seja, não temas nem te espantes. Oh, glórias! Eis a segunda atitude que o Senhor cobra de cada cristão, de cada servo. São atitudes que agradam ao Todo-Poderoso e nós precisamos cultivá-las na nossa vida. São atitudes que nós precisamos valorizá-las, colocá-las dentro do nosso coração. Amados, os dias são maus. Sabemos que os dias são maus. Sabemos que os dias não são fáceis. Quando você olha a história desde o início do cristianismo, quando você observa a história, você verá um povo perseguido. Jesus foi perseguido. Os discípulos foram perseguidos. E todos os pais, os heróis da fé, foram perseguidos, martirizados, assassinados, presos. Alguns sofreram momentos difíceis.
intensamente difíceis nas suas vidas. Outros, amados, não resistiram a esses momentos e em meio a essas dificuldades entregaram as suas vidas ao Todo-Poderoso e hoje estão na glória. Portanto, nós temos exemplos aos montes, nós temos exemplos. E nós temos que aprender, queridos, que os dias são difíceis, os dias não são fáceis, são complicados. No entanto, nós não podemos nos deixar tomar, nós não podemos nos deixar de forma alguma nos envolver pela ansiedade, pelas preocupações. Não, nós não podemos. Sabemos que elas estão presentes, no entanto, nós não podemos nos deixar dominar por essas situações. Nós não podemos, amados, no meio das nossas dificuldades, nos amedrontarmos e abrirmos espaços para a ansiedade. Nós não podemos, amados, abrirmos espaços para as preocupações. Eu sei que é difícil vivermos essa verdade. Não é fácil. Porque ela é possível quando nós temos o Senhor dirigindo a nossa existência, porque a força que nós temos não é nossa, mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá forças, é o Senhor que nos envolve, é o Senhor que enche o nosso coração. Portanto, amados, se nós tirarmos os olhos da graça, deixarmos de olhar para o Senhor, certamente seremos tomados pela ansiedade, pelas preocupações e uma série de outras situações similares que certamente hão de produzir coisas terríveis na nossa existência. Mas somos pessoas que não tememos, não nos amedrontamos, nós não temos o medo, não somos medrosos. E quando as situações ficam difíceis, nós marchamos para Cristo, porque sabemos que dele vem o nosso socorro. Quando as situações ficam complicadas, nós olhamos para Cristo, porque ele é aquele que resolve as causas impossíveis. Quando tudo fica tão difícil, amados, oh meu Deus, a ponto de ansiedade bater no coração da gente. E como não ficar ansioso nesses dias? Como não ficar? Não é fácil, irmãos. Mas a palavra do Senhor é viva, é real, é verdadeira. E em pleno século 21, ela traz paz ao nosso coração. Como não nos preocuparmos? Meu Deus, como não nos preocuparmos? Quando você olha para um lado, você vê as dificuldades econômicas, para o outro lado as dificuldades políticas, pelo outro lado as dificuldades sociais, você vê apenas dificuldades. Deus amado, eis o retrato da nossa época. Vivemos envoltos a toda sorte de problemas, envoltos a toda sorte, em toda sorte de dificuldades. Como não nos preocuparmos, não é verdade? Como não nos preocuparmos? Certamente não era tão fácil para Josué. Talvez as dificuldades dele não seriam as nossas. Não, não seria, com certeza. Elas eram mais complicadas do que as nossas. As dificuldades de Josué não eram pequenas. Ele tinha aproximadamente 4 milhões de pessoas que não se cansavam de murmurar. Ele tinha ao seu dispor um exército que não sabia manusear as armas de guerra. Não sabiam. Não foram preparados no deserto para a guerra. Mas eles tinham uma terra para ganhar. Uma terra para conquistar. Sem um exército. Mas uma terra que tinha grandes exércitos, pessoas preparadas. Como não ficar ansioso? Você dormiria? Creio que não. Você seria tomado pelas preocupações? Com certeza. O que é que vamos fazer? Como vamos agir? Aparece a murmuração.
Aparece alguém que fala, você não vai conseguir, as dificuldades. Para começar, olha o rio, como é que nós vamos atravessar esse rio? Olha Moisés morreu, e aí, o que fazer? Oh meu Deus! A vida é dessa forma, amados, e nós somos propensos a dar lugar a toda sorte de males, a toda sorte de situações difíceis. No entanto, o Senhor não te chamou para essa atitude de covardia, mas o Senhor te chamou para viver a verdade dele a cada instante, a cada minuto. Amém? E ainda, amados, quando você é uma pessoa desanimada, você está desanimado com Cristo Jesus? Olha, é interessante. Nós associamos Jesus à igreja. A nossa igreja é pequena. E isso cria no coração das pessoas um certo desânimo, uma certa resistência. Na igreja, mas a igreja tem poucas pessoas, não sei o quê. Você permite que um sentimento não muito bom cresça no teu coração. O desânimo aparece. O desânimo aparece. Quero falar para você o seguinte: nós fomos chamados para o Todo-Poderoso servir. O teu chamado é para servir a Deus. Josué estava sozinho. Todos os demais haviam ficado plantados no deserto. Apenas ele e Calebe, ninguém mais. Onde estavam os companheiros? Ficaram no deserto. Onde estava o líder? Enterrado no Monte Nebo. Moisés havia morrido. Onde estavam os amigos? Não tinham. Quem estava com ele? Pessoas com idade inferior, talvez a 50 anos, 60, no máximo. Que eram pessoas que saíram do Egito ainda na adolescência. Esses não morreram, os demais ficaram todos no deserto. Olha quem estava com Josué. Mas ele não desanimou, porque ele sabia que servia ao Deus vivo. Quero falar para você o seguinte: não desanime, porque você serve o Deus vivo. E se você fizer a tua parte, vamos conquistar Canaã. Vamos ser Josués no plural, Josués sobre a face da terra. Basta que você olhe para o Todo-Poderoso e tenha as atitudes que foram comuns àquele homem. Mateus capítulo 6, versículo 31, diz a palavra: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluias. Eis a resposta de Deus às tuas preocupações, às nossas ansiedades. Eis a resposta de Deus para os nossos questionamentos. Deus cuida de você. Deus cuida das tuas necessidades. Deus guerreia as tuas guerras. Deus batalha as tuas batalhas. Deus vai à frente. Você apenas segue. Você apenas segue. É assim que o Senhor faz, amados, e é esta confiança que nós precisamos ter, é esta atitude, a atitude de confiarmos, de não temermos, nem nos espantarmos, ficarmos ansiosos, preocupados com as situações, mas confiarmos naquele que cuida da gente a cada instante, a cada minuto. Amém? E a terceira atitude que nós aprendemos com Josué: crer na garantia dada. Crer na garantia dada. Amados, o Senhor faz assim com a gente. Ele te envia, Ele te capacita e Ele garante. O Senhor nos dá garantia. No final do versículo 9 diz: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu,
ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Agora eis a garantia. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, glórias! Isso é para glorificarmos o Criador, irmãos. É para bendizermos o nosso amado Jesus. Porque o Senhor, Ele nos comissiona, o Senhor nos chama, o Senhor faz todas as coisas acontecerem na nossa existência. Ainda nos dá a garantia de êxito, nos dá a garantia de vitória, nos dá a garantia que seremos bem-sucedidos. E essa foi a garantia que o Senhor deu a Josué, que ele seria bem-sucedido. Oh, bênção! Porque estaria com Josué onde ele colocasse os pés. Assim é o Senhor com as nossas vidas. Amados, a partir do momento que nós entendemos a mensagem de Cristo, que nós confiamos no Senhor, que nós cremos em Deus, a partir do momento que a nossa fé é verdadeira no Todo-Poderoso, a palavra diz que nós teremos comunhão com Ele. O cuidado do Senhor será uma verdade sobre a nossa vida. A fidelidade do Senhor será uma realidade na nossa existência. Com Josué, a fidelidade de Deus foi uma realidade. A fidelidade de Deus foi uma verdade. E nós conhecemos a história, sabemos que Josué passou o Jordão, Deus abriu o Jordão, eles passaram em terra seca, adentraram aquela terra que o Senhor havia prometido. Ali eles guerrearam, ali eles venceram, ali eles foram vencedores, porque Deus era com eles. Porque o Senhor não os abandonou, porque Deus não os deixou, porque o cuidado do Eterno estava sobre a vida de Josué, consequentemente sobre a vida de todos os demais. Aproximadamente 4 milhões de pessoas estavam experimentando naquele momento a promessa de Deus a Josué. Onde quer que tu andares, eu estarei contigo. E eis aí o porquê que Josué venceu. Porque a mão de Deus foi com ele. O cuidado do Senhor foi com ele. Nós temos que praticar essa realidade na nossa vida. Amém? Atitudes que agradam a Deus. Amados, quando o nosso coração de fato é do Senhor, não importa qual seja o plano de fundo, não importa qual seja as situações que nos rodeiam, nós vamos seguir em frente, porque o Senhor nos faz forte e corajosos. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá condições de seguirmos em frente. E sabemos, amados, que não existirá medo no nosso coração. Não seremos pessoas desanimadas, tomadas pelas preocupações e ansiedades, porque a nossa atitude é fazer aquilo que Deus quer. E por fim, amados, nós vamos crer na garantia que Deus nos concede. Da mesma forma que Josué, ele acreditou na garantia, ele confiou na garantia de Deus para a sua vida e para aquele povo. E quando nós tomamos posse dessa realidade, amados, nós vamos viver no dia a dia, como que numa batalha constante. Nós vamos viver no nosso dia a dia para honrar, para glorificar, para bendizer o Criador, certos que Deus não abre mão da gente, certos que estamos numa caminhada porque fomos comissionados, fomos enviados, porque o Senhor, Ele nos levantou, o Senhor nos chamou para que nós possamos seguir em frente. Quando nós temos o nosso coração dominado pela verdade do Todo-Poderoso, pela verdade do Eterno, nós seremos bem-sucedidos na nossa jornada. Seremos bem-sucedidos porque o Senhor será conosco. O Senhor será continuamente com as nossas almas. No entanto, amados, nós temos que entender que tudo parte de um princípio. Para que todas essas atitudes sejam uma realidade na nossa vida, nós precisamos entender o seguinte: que primeiro é preciso buscar a Deus. Ouça só, primeiro é preciso buscar ao Senhor. Quando Josué foi chamado para ser espia, foram separados 12 pessoas. 12 pessoas dentre as tribos, eram 12 tribos.
Josué foi chamado para juntos, numa comissão, irem até Canaã. Daqueles que foram, apenas 2 voltaram com boas notícias. Os demais não creram na possibilidade da manifestação da glória de Deus naquele lugar. Desde o início da caminhada, Josué já tinha o seu coração no mover do Espírito Santo, no mover do Senhor. Ele creu, amados. Ele passou os 40 anos em fidelidade. Foi fiel ao Senhor durante 40 anos no deserto. Quando o Senhor chamou Moisés, eis que ali estava Josué pronto, capacitado, com coragem, forte, disposto, animado. Oh, glórias! Não existia no seu coração medo do exército que estava da além do Jordão, porque ele cria no Deus que fez a promessa. Ele cria no Deus que fez a promessa. Amados, Josué buscou em primeiro lugar o reino dos céus. Josué creu em Deus, confiou no Senhor, e todas as demais coisas foram acrescentadas na sua vida. Todas as demais coisas foram acrescidas. Eis aí exemplos para nós. A partir do momento que nós entendemos esta palavra e colocamos em prática esta verdade, o Senhor virá, o Senhor moverá, o Senhor agirá em nosso favor e abrirá, oh glórias, sobre a nossa vida. As suas bênçãos, elas serão derramadas. Portas de bênçãos serão abertas sobre a nossa existência. E vamos ver a glória do Senhor de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Irmãos, nós temos que nos deixar dominar pelos ensinamentos da palavra, porque são exemplos vivos para a nossa vida. E a partir do momento que nós nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, certamente vamos experimentar o melhor do Senhor para cada um de nós. O melhor de Deus para a tua vida. Seja fiel, veja, seja uma pessoa de atitude, atitudes que agradam a Deus. Seja uma pessoa que tenha a atitude de confiar, de ser forte, corajoso, ainda de não permitir que o medo tome lugar no coração, que o desânimo envolva, que a ansiedade adentre ao coração. E por fim, amados, que creia, atitude de crer, de confiança, que creia na garantia que nos é dada pelo Senhor. A Josué, o Senhor disse de forma tão maravilhosa, gostosa de se ouvir, não é? Porque o Senhor teu Deus, oh glórias, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se o Senhor foi com Josué, Deus é com os fiéis em pleno século 21. Porque Deus não muda. Os propósitos de Deus são imutáveis. As promessas do Senhor são verdadeiras, são reais. Amém? Que nós possamos, amados, no meio das nossas muitas dificuldades, que elas estão aí, não serão diferentes. Os dias não serão diferentes. É daí para pior, na verdade. A Bíblia diz que os últimos tempos serão difíceis, e estão difíceis. Mas algo interessante, o cuidado de Deus para com a tua vida não esfriou. O cuidado de Deus para com a minha vida não esfriou. Deus continua vivo, agindo de forma poderosa, maravilhosa na vida daqueles que se deixam mover pelo Espírito Santo do Senhor. Deixe-se mover. Se você não tem experimentado, pague o preço de buscar em primeiro lugar a Deus e tudo aquilo que é relacionado ao Senhor. Amém? Oh, glórias! Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, glórias! Senhor, muito obrigado pela promessa, Pai. Muito obrigado pela palavra, Senhor, que nos dá forças, que nos leva a termos atitudes diante do teu trono, Senhor. Atitudes de coragem, de fé, de confiarmos na tua promessa.
para seguirmos em frente de forma inabalável. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és aquele Deus, o Deus maravilhoso, o Deus que nos ama, o Deus que cuida da gente, o Deus que fala conosco. Oh, glórias! A Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Louvado seja o Mestre por todo sempre. Mensagem 1120